Ficou mais fácil, Vânia? Sim, assim, né? Dá para clarear um pouco, é bem difícil, né? Entender todos esses elementos de uma forma mais clara, eu acho que ainda vai um tempo para mim, mas eu estou aqui anotando e amanhã eu vou estudar. Uhum. Me morde. Eu vou mandar depois mais um vídeo para vocês. E essa tabela que eu estou compartilhando aqui na tela, eu não consegui ainda colocar ela no vídeo para vocês. Mas eu vou, esse vídeo que eu vou mandar, mas eu mando a tabela para vocês terem uma noção. Deixa a Camila entrar e eu vou passar depois. Eu não estou te achando aqui, Camila. Não? Não, então, eu tô vendo agora vocês. sim. Então tá, agora sim. Então vamos lá. Como é que funciona essa tabela? Cada um desses elementos, um elemento vai gerar o outro. É isso que eu vou mandar no vídeo para vocês. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar ele até ainda hoje para vocês. Então, o elemento madeira, a gente precisa de madeira para que a gente possa ter fogo. Né? Para acender uma fogueira, a gente não precisa de madeira? Sim. Sim. Quando a gente faz a fogueira ela vira o quê? Cinza. A cinza, ela não alimenta a terra? A gente não retorna ao pó? Sim. Sim. Então, uma terra bem alimentada, ela vai dar uma água bem mineralizada, uma água mineral. Uma água mineral cheia de minerais, ela vai alimentar de novo a madeira. Então, dentro desse símbolo, dessa tabela que eu coloquei na tela para vocês, a gente tem essas setinhas azuis claras de fora. Então, a gente precisa de madeira para gerar o fogo, do fogo para alimentar a terra, de uma terra bem alimentada para a gente ter os minerais, e de minerais bem nutridos para passar nutrientes para a água. E uma água bem nutrida vai alimentar a madeira de novo. Então, esse ciclo externo aí das setinhas azuis claras, a gente chama de ciclo de geração dentro da medicina chinesa. Um elemento vai gerando o outro. Então, se a gente pensar numa mãe que acabou de ter um bebê, se ela tiver bastante leite, ela vai conseguir nutrir bem esse bebê. Esse bebê vai ficar bem alimentado e ele vai crescer saudável. Se a mãe não tiver leite, ela não vai poder passar nutriente para essa criança. Então, o bebê vai ficar enfraquecido. Em termos de elemento, a gente pode pensar nisso, que como existe esse ciclo de geração, um elemento, se ele não estiver com energia suficiente, ele pode enfraquecer o próximo. Entendeu? Então, se a gente tiver uma madeira fraquinha, uma madeira magrelinha, como é que vai dar um fogão? Não vai dar um fogão. Se a gente não tiver um fogão grande, a terra não vai ficar bem nutrida. Se a terra não estiver bem nutrida, não vai nutrir o metal, não vai ter sais minerais suficientes para nutrir a água. Então, percebe que um desequilíbrio num elemento pode causar o desequilíbrio em outros. Tudo, né? Exatamente. Então, é aquele efeito cíclico, efeito dominó. Um vai afetando o outro. E isso pode acontecer dentro do nosso organismo. Então, Vânia, de novo, você que trabalha em hospital, o que acontece quando a pessoa começa a ter falência múltipla de órgãos? Então, geralmente, o rim para de funcionar, e daí vai parar o fígado, que vai parar o coração, e assim vai indo, né? Os órgãos vão parando porque um vai afetando o outro. Então, aqui na parte dos elementos é isso. Se um elemento não estiver bem equilibrado, isso pode afetar os outros. Por isso que muitas vezes as pessoas elas vêm para a gente com alguns sintomas que afetam alguns elementos, porque já está num grau de desequilíbrio tão grande que está afetando um monte de coisa. Fica fácil assim? Sandra. Oi. Deixa eu contar para você. Vendo os seus vídeos, né, de desequilíbrio, que tem a parte do... Como se fosse a última parte que respira no nosso corpo, segundo a medicina chinesa, são os rins, né? Uhum. Ou que faz xixi lá próximo da morte, ou cocô, né? Nós tivemos um caso na semana passada. Uma senhora de 56 anos chegou
bebia muito, né? E ela falou, não dormiu, acordou com as mãos travadas, as duas, só a mão, falando, andando, sem nada, né? Aí a medicou ela. No final, assim, ela falou que estava com uma dor no peito, e uma agonia, e ela falou que ela ia morrer. E ela pediu para auxiliar para ir no banheiro, para fazer cocô, estava com diarreia, fez xixi e cocô. Aí foi encaminhada para um pronto-socorro, né? E foi de ambulância, a médica foi junto, levou, a gente fez o que tinha que fazer ali. Só que no pronto-socorro, no AMA, não fizeram um eletro dela, a mulher estava lá, quis ir no banheiro, fez xixi ou cocô, não sei o que ela fez, mas foi pro banheiro, voltou e parou. Assim. E aí eu falei, meu Deus, não sabe, né? Não sabia. E aí até conversei com o auxiliar de enfermagem que trabalha comigo, falei, gente, nós temos que ficar atento quando o paciente que está aqui passando mal, quiser fazer xixi, cocô, a gente já tem que ficar esperto, né? Porque ela não tinha nenhum outro sinal diferente. Foi muito esquisito. Essa morte foi muito estranha. Então, geralmente, no momento exato da morte mesmo, a pessoa, ela evacua. Não necessariamente só antes, entendeu? Mas no momento exato. Provavelmente ela, na hora que ela deu o último suspiro, se ela tinha algum resto de líquido corporal, vazou. Sim, e eu já vi várias vezes isso, né? Mas aí agora que eu entendi, né? O que acontece? Então, dentro da visão da medicina, a medicina chinesa ela é muito filosófica, muito poética. Então, é assim, é como se na hora que dá o último suspiro, o espírito se esvai do corpo, então se entrega tudo aquilo que não faz mais sentido. Aquele restinho de fluido de energia, de ancestralidade, ele sai. Então, é assim que funciona. Mas é muito louco mesmo. Muito e daí, louco. se a gente pensar em termos agora das setinhas internas que tem aí nessa imagem que eu coloquei, vou voltar antes de falar das setinhas internas, vou voltar aqui, que um elemento gera o outro. Então, a gente chama de ciclo de geração, porque, por exemplo, a madeira, ela é a mãe do fogo. Madeira gera o fogo. Portanto, a madeira, ela é a avó de terra. Certo? Então, um é a mãe e o outro é a avó. Então, madeira é a mãe do fogo e é a avó de terra. O fogo é a mãe da terra e ele é o avó de metal. E assim sucessivamente em cada um dos elementos. Então, esse ciclo de geração. Nas setinhas internas de azul escuro, a gente vai ter o ciclo de controle, ou o ciclo de... ciclo de controle, gente, esqueci o outro nome agora. Tem um outro nome, depois eu me lembro, tá? De dominação, ciclo de dominação, onde um elemento tenta dominar o outro. Então, geralmente, a avó tenta dominar a neta. É isso que acontece nesse ciclo interno. Então, a gente pode pensar assim, ó, no ciclo de controle ou de dominação, a água, ela apaga o fogo. O fogo, ele queima metal. Se a gente colocar lá um metal, ele derrete, né? Se colocar um metal a um fogo grande, ele derrete. O metal, ele corta a árvore. E a árvore, ele domina a terra. Então, se a gente colocar lá naqueles deslizamentos, se colocar as madeiras, vai conter o deslizamento. E a terra, ela tem a capacidade de mudar o curso de um rio, né? As pessoas mudam o curso do rio, colocando a terra ali para fazer essa alteração. Então, nesse ciclo de controle ou de dominação, geralmente a avó tenta dominar o neto. E isso também é um desequilíbrio. Então, se a gente pensar em termos de problemas físicos, madeira dominando terra, pessoas que por excesso de raiva, elas têm dores de estômago, dá aquela azia, aquele refluxo, mas por conta do estado emocional de desequilíbrio de raiva. Então, é a madeira dominando a terra. No caso da terra dominando a água, a pessoa ela tem um problema digestivo ligado
aos medos. Então, por medo, ela assim, quando ela está com medo, ela come, tem uma compulsão, ou ela deixa de comer, no caso da depressão, da síndrome do pânico, ela fica paralisada. Então, é um elemento dominando o outro. Deu para entender como é que funciona essa tabela? Deu. Sim. A gente não precisa ficar muito atento, de uma maneira geral, você não precisa saber qual elemento está dominando quem, o que está acontecendo. É só para você ter uma noção. Porque o mais importante é você pegar esse desenho dessa tabela para fazer o diagnóstico. Então, a aula de hoje é basicamente para ajudar vocês, como é que vocês vão fazer o diagnóstico. Então, eu sugiro que vocês peguem uma folha de caderno e façam cinco círculos grandes. Coloca lá, em cima do círculo, o nomezinho de cada um dos elementos. Então, você tem que seguir essa sequência para você saber como é que funciona. Sim. E dentro do círculo, você vai colocar os sintomas que o paciente vai trazer. Entendeu? Então, a gente pode fazer aqui um teste. Vocês vão pegar aquela tabela que eu mandei. Vocês receberam a tabela de todos os elementos, não receberam? Que estão com as informações de cada um deles, eu mandei para vocês? Quer ver? Eu mostro qual é a tabela, peraí. Deixa eu ver se... Opa! Estão vendo essa tabela? Sim. Sim, sim. Então, essa tabela aqui dos elementos, ela vai servir para vocês fazerem a cola na hora de fazer a entrevista com o paciente. Ah, legal. Então, na hora que a pessoa chega para você, você já pode começar perguntando assim para ela: você tem algum problema no fígado, na vesícula, no coração, no intestino? E daí você vai seguindo aqui a tabela dos órgãos. Então, muitas vezes, o paciente, na hora de passar a informação, ele omite coisas. A Vânia, com certeza, vai confirmar isso aí pra gente. Porque ele chega falando algumas coisas e ele omite outras. E daí, mesmo você perguntando, ele fala, não tem nenhum problema. Não. E às vezes, depois ele fala, nossa, esqueci de te falar que eu tenho não sei o quê. Isso acontece muito, é normal. Então, você pergunta só para confirmar. E às vezes você precisa ajudar a pessoa. Então, se tem algum problema de fígado, não. Você pode perguntar, mas tem problema de colesterol? Tem diabetes? Então, você vai fazendo essas associações com relação aos problemas de saúde que a gente sabe. Então, tem problema de coração? Não. Mas tem problema de pressão alta? Às vezes não tem um problema especificamente no coração, mas se tem um problema de pressão, é um desequilíbrio de elemento fogo. Então, é nesse sentido que a gente vai investigando com a pessoa. E daí, como é que a tabela vai funcionar? Então, essa tabela aqui dos elementos, onde estão todas as descrições, ela vai servir para você anotar, dentro dessa tabela dos círculos, o que a pessoa está dizendo que ela tem. Então, se ela chegar lá e falar, olha, eu tenho colesterol, então você vai lá em madeira e você coloca colesterol. Daí você vai lá e coloca que ela tirou o baço. Então, você vai lá em terra e coloca, tirou o baço. E assim sucessivamente. Então, você vai seguindo essa tabela dos elementos para fazer as perguntas para as pessoas. Daí tem algumas perguntas que você fala assim, como é que eu vou perguntar para a pessoa qual é o odor que ela está exalando? Não, você não vai perguntar, você vai sentir. Sim. Como é que você pode saber? Eu vou perguntar que estação do ano que ela gosta? Não, você vai perguntar qual é o clima de preferência dela. Então, assim, olha, você gosta mais do clima do vento, do clima quente, do clima seco, do clima úmido, do clima frio? Então, é esse tipo de pergunta que você vai fazendo para montar um diagnóstico. E daí, o que vai acontecer no final? Você vai contabilizar quantos itens tem em cada um dos elementos. E aqueles elementos que tiverem mais itens, significa que é o elemento que está em desequilíbrio. Fácil, né? Mais ou menos. Fácil. Falando assim é fácil.
Não, é fácil. Não, eu achei legal com essa cola do lado, ele Uhum. sabendo, e você colocando aqui dentro dos elementos, acho que aí você consegue fazer um diagnóstico. Exatamente. E daí, lembra que eu disse, num primeiro momento você pode pensar assim, nossa, todos os elementos estão em desequilíbrio. Não estão. Meu professor de acupuntura, ele dizia assim, se a pessoa chegar com 5 elementos em desequilíbrio, você deve estar na UTI com ela tendo os últimos suspiros, porque não existe isso, dos 5 elementos estarem todos em desequilíbrio. Então, geralmente a pessoa tem um ou dois que são bem fortes, e o terceiro que é mais ou menos. Às vezes pode acontecer de você falar assim, nossa, ela tem 4 que estão em desequilíbrio. Refaz as perguntas porque você deve ter se equivocado em alguma coisa. A não ser que ela tenha 4, mas 2 desses 4, eles não estão tão em desequilíbrio assim. Pode dar uma diferença muito grande na contagem. Uhum. Certo. E daí, como é que você vai fazer esse tratamento lá dentro da medicina chinesa, na acupuntura auricular? Lá na orelha, a gente vai ter cada pontinho de cada órgão. E a gente vai tratar, então, esses órgãos ou essas vísceras que a gente viu aqui nos elementos, lá dentro da orelha. Fácil. Muito. Daí, assim, fiquem tranquilas, porque vocês não precisam decorar nada. Então, esquece essa coisa assim, preciso decorar. Não, nem o médico sabe de cor. Então, você pode utilizar as ferramentas das tabelas, a foto da orelha, onde estão localizados os pontos, para poder fazer a colocação da semente, ou da agulha, enfim, do que vocês vão trabalhar. Então, a parte mais importante é o diagnóstico. É isso que você tem que ficar atenta. Na hora da pessoa chegar, você tirar essas informações que constam nessa tabela dela, para poder identificar. E às vezes a pessoa, na hora de dar a resposta, ela pode, como eu disse, né, dar uma resposta que não é tão verdadeira, às vezes meio equivocada, e daí você ficar na dúvida. Se você ficar na dúvida, questiona com ela de novo. Mas é isso ou é aquilo? Sim, depende da pergunta que você faz, é a resposta que ele vai te dar, né? Exatamente. Então é importante você saber como vai fazer essa pergunta para a pessoa. E daí, por exemplo, se é um homem, claro que a gente não vai falar nada sobre a menstruação, então tem algumas coisas aqui que você tem que fazer uma adaptação. No caso do som, você ri muito, você canta, você chora, você geme, você grita, você nem precisa fazer essa pergunta. Então tem algumas coisas aqui que você, conforme vai fazendo as primeiras perguntas lá em cima, você já vai tendo a noção do que está em desequilíbrio. E daí fica mais tranquilo de confirmar o diagnóstico. E tem aquelas pessoas que elas vêm já com todas as informações prontas. Elas sentam na sua frente e já vai falando tudo. Então, existem os dois tipos de gente, né? Aquelas que omitem informação e aquelas que falam tudo sem a gente perguntar. E agora, diante dessa informação que eu passei, o que vocês têm a dizer? Eu achei interessante. Agora... E aprender a fazer as perguntas certas, né? Então, mas se você seguir essa tabela, fica fácil de você saber quais são as perguntas certas. Então, qual é a minha sugestão para vocês? Primeiro, fazerem um autodiagnóstico, uma autoanálise. Então, seguindo a tabela, vocês vão pegar aí as informações e vão colocando para vocês se diagnosticarem. Porque agora que vocês já sabem sobre os 5 elementos, acho que você já tem uma ideia de qual elemento que vocês estão aí em desequilíbrio, não tem? Sim, sim. Já. E lembrando uma coisa bem importante. Às vezes o desequilíbrio neste momento não é o desequilíbrio que você vai ter sempre. Às vezes, sim, pode ser que você tenha uma constância, sempre aqueles elementos estejam em desequilíbrio em você, porque a gente tem as nossas personalidades. Mas isso não significa que sempre você vai manifestar dessa forma. Tá? Eu quero falar sobre 2 curiosidades para vocês. Lembra que lá embaixo na tabela tem a tabela dos horários? Sim. Uhum. Tá?
Dentro da medicina chinesa, a gente também tem o horóscopo chinês. Então, uma coisa interessante da gente fazer de pergunta para o paciente, né? Na minha ficha de anamnese, eu tenho lá o horário do nascimento. Então, quando a gente pergunta para a pessoa qual horário em que ela nasceu, a gente pode, já dessa maneira, quando a pessoa sabe o horário que nasceu, saber aonde está o desequilíbrio dela também. Porque o horário em que ela nasceu, ela já veio em desequilíbrio naquele elemento. Porque ela não completou o ciclo daquele elemento. Deixa eu achar o meu. Vê se bate essa informação. Vocês sabem os horários que vocês nasceram? Eu nasci às 9h40 da manhã. Tá. O meu acho que tá no coração. Era horário verão? Foi meio-dia. Era horário de verão. Tá, então na realidade 8h40. Isso. Tá, então é o elemento terra, porque daí a gente entra lá no estômago ainda, né? Pois é. E bate? Você acha que bate? Muito. Pois é. E o seu, Vânia? Meio-dia também é horário verão? Não, então, horário normal, acho que foi, né? Porque eu já... Não, na época acho que não era horário de verão. Normal, meu fogo, né? É fogo. E daí Eu acho que foi tipo meio-dia. Tá. E você tem mesmo um desequilíbrio, elemento fogo aí, diante do que você viu nos elementos? Bate essa informação? Algumas coisas, sim. Tá. No meu caso, eu nasci quase meia-noite, então o meu desequilíbrio é no elemento madeira, eu tenho um desequilíbrio madeira, né, os olhos, e eu nasci com um problema de visão. Eu, com 1 mês de idade, tive que ser operada porque eu nasci com o canal lacrimal entupido, então precisou desentupir. Então é o elemento madeira aí bem forte. E um outro desequilíbrio que eu tenho, acho que vocês não vão conseguir ver, mas lá no domingo eu vou mostrar para vocês. O meu elemento terra, às vezes, ele fica bem desequilibrado. E uma forma da gente perceber um desequilíbrio em terra, uma forma de diagnóstico dentro da medicina chinesa, é o exame da língua. Então, através da língua, a gente consegue detectar o tipo de problema que a pessoa tem. E eu vou mostrar minha língua aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Vou pôr pertinho da câmera. Aqui na lateral dá para ver a marca do dente? Dá. Então, quando você tem uma língua muito inchada, que não cabe na boca, e que a gente fica mordendo a bochecha, morde a língua, essa também é uma parte de desequilíbrio de terra, porque a língua fica inchada, lembra? Que a terra fica pesada, a língua fica inchada. Então, às vezes você você quer falar, mas parece que você não consegue falar, porque a língua está pesada dentro da boca. Então, é uma forma de você avaliar também como está o aspecto da língua dentro do elemento. Então, é uma maneira de avaliar. Uma outra forma de avaliação, então, por exemplo, quando as pessoas chegam com aquela olheira aqui na parte de baixo, que é preto aqui no olho das pessoas, quando a pessoa tem esse preto em volta do olho, o desequilíbrio dela é em água. Ela parece um urso panda, então o desequilíbrio é em água. Pessoas muito vermelhas, né, na ponta do nariz vermelho, bochecha vermelha, desequilíbrio em fogo. Se a pessoa está muito inchada, tem muita retenção de líquido, o problema é em madeira, é em terra. Então, no seu caso, Camila, o que a gente pode pensar lá no ciclo de geração? Talvez você tenha um desequilíbrio em fogo que ocasiona um desequilíbrio em terra, já é um elemento afetando o outro. E sempre me falam que eu tenho muito vento interno. Então, é a madeira. Então, tá vendo? Já começou lá em madeira. Tá. Então, a madeira em desequilíbrio que afetou o fogo que está afetando terra. Exato. Então, é o ciclo de geração. E você, Vânia, o que você tem a dizer? Eu ainda estou analisando, vendo qual é
que eu nunca parei para pensar, né, nisso. Então, para ver qual é o mais forte. Então, mas Mas você eu acho que fazendo... no terra, não, no terra não, no fogo, né? Uhum. Às vezes falta de concentração ou excesso de concentração, a de atenção, né? Essas coisas eu percebo, né? E você tem problema circulatório, problema de pressão, varizes? Varizes, vasinhos, sim. Tá. E você tem na sua família casos de hereditariedade com problemas de coração, problemas de circulação, de uma maneira geral? É hereditário? Hereditário. Pois é. Todos os meus tios infartaram, meu pai infartou, minha mãe infartou, minha irmã infartou. Então, o coração, assim, Então, hereditariedade é bem forte. pois é. E tem algum outro elemento que você perceba também um desequilíbrio? Então, no caso da Camila, assim, você acha que madeira está em desequilíbrio também? Você tem sintomas de madeira ou você, por exemplo, tem sintomas mais de metal? Problema de secura, tristeza, problemas respiratórios? Ou em terra, ou em terra, por exemplo, né? Não, acho que é mais na madeira. Madeira. Na madeira. Então, pode ser que também, como na Camila, a madeira esteja em desequilíbrio, gerando esse desequilíbrio no ciclo de geração, né? Sim. No meu caso, que eu falei para vocês, o meu desequilíbrio ele está no ciclo de controle. Lembra que eu disse? Madeira tá, eu já tenho uma herança genética de madeira em desequilíbrio, mas que afeta lá o baço pâncreas. Eu não tenho nenhum problema de estômago, de digestão, nada disso, mas eu tenho muitas dores nas pernas, uma dor de peso, se eu fico muito tempo em pé, fico inchada. Então é esse o tipo de... Assim, meu metabolismo fica lento para digerir as coisas, tem alguma... Sumiu. Voltou? Voltou. Então, no meu caso, o desequilíbrio ele vai no ciclo de controle, porque da madeira vai passar lá para o elemento terra. Eu não tenho problemas de digestão, mas eu tenho os problemas do peso nas pernas, do cansaço, as pernas ficam pesadas, às vezes eu fico muito inchada, e tem algumas comidas que eu como e elas me fazem mal, eu fico estufada, empanturrada, pesada. Então, é esse tipo de descontrole que acaba causando. Então, pessoas, por exemplo, assim, que acordam, amanhecem inchadas, com as mãos inchadas, com dificuldade de dobrar a mão, isso é elemento terra. Tá? Que mais que a gente pode dizer? Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas, quando elas chegam, elas já vão trazendo o tipo de problema que elas têm. Então, está ligado a uma dor, geralmente uma dor física. Então, pela forma como ela vem trazendo a informação, você já tem uma ideia de onde vai começar o desequilíbrio dela. E o tipo de dor que ela tem já vai te dar uma noção da forma como você vai fazer o tratamento. E daí você vai seguindo essa sequência de perguntas da tabela para poder ter noção. E na hora de fazer a aplicação da aurículo, dentro do órgão ou da víscera, às vezes a gente não precisa colocar nos dois pontos, tá? Nem sempre precisa pôr o órgão e a víscera. Mas a gente vai colocar a sementinha para poder equilibrar. Então, como é que vai funcionar a acupuntura auricular? O fato de você deixar a sementinha lá na orelha por uma semana vai equilibrar o ponto. Geralmente, quando você põe aurículo, o ponto ele é muito dolorido. Geralmente é muito dolorido. Precisa ser. Nem todos os pontos são, mas a maioria deles são. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de dormir daquele lado onde você colocou a semente. Eu falo semente porque eu gosto mais de trabalhar com a semente. Qual é a diferença entre um e outro? A gente tem a semente, a gente tem os cristais,
tem os pontinhos dourados, os pontinhos prateados e a própria agulha. Tem diferença de um para o outro? Não. A questão aqui é a gente poder estimular o ponto para poder equilibrar o elemento. Simples assim. Por que eu gosto da semente? Porque se ela cair, não vai machucar ninguém, diferente da agulha, porque você vai deixar a agulha lá uma semana, se cair a pessoa pode espetar o pé, porque vai ser tipo uma taxinha. A gente vai ter que sair dessa sala e entrar na última sala, gente. Tá dando horário aqui, já tá me avisando aqui que a gente tem que sair da sala. Vamos entrar na outra e a gente conclui aqui a aula. Vamos lá.